Então, estamos aqui na segunda parte do texto, né, ou desta videoaula, sobre a civilização ou sobre o Império Azteca. Nós paramos aqui, exatamente nessa imagem, onde mostra um complexo arquitetônico que era, digamos, o cordão umbilical desta civilização. Né? Essa cidade está em cima de um lago, ela foi construída nesse lago. Nós vimos anteriormente como que eles faziam o processo de aterramento ou sorrateamento do solo, né, para poder torná-lo ocupável pelo homem e cultivável também. Eles passaram a cultivar e a construir, né, graças a essa tecnologia. O Deus que vai informá-los, o Huitzilopochtli, vai dizer em que local eles vão ter que construir essa cidade. Isso é mítico, porque ele diz para a serpente águia, né, onde vocês verem uma águia devorando uma serpente, é ali que vocês vão construir um templo em homenagem a este Deus. E assim inicia ou se funda, digamos que uma dinastia azteca, né? Os tributos, os aztecas recebem tudo em tributos. O imperador azteca, ele veste uma única vez a vestimenta, né? De todos os locais do império chegam para o imperador digamos que os tributos que os povos são obrigados a pagar para o azteca. Ou são mulheres, ou é bebida, ou é comida, milho, grãos, feijão, abacate, ou gente para sacrificar, como vocês estão vendo aqui, né? O sacrifício humano entre os aztecas era uma coisa muito, muito, muito frequente, porque era uma forma deles agradecerem aos deuses pela colheita e pelos tributos. Tem um filme aí mostrando bem esse período conhecido como Apocalipse, né? O Apocalipto, né? É um filme do diretor, esqueço o nome do diretor agora, também se não vem ao caso, mas se vocês quiserem, dê uma olhada, que nesse filme mostra um momento, né? Esse momento aqui que vocês estão vendo aqui nessa imagem, certo? Então, nós temos aqui, eu vou ler um pouco isso aqui para a gente ficar aqui. Quase todos deviam fornecer tecidos de algodão ou de ixtle, fibra de agave, aquela fibra que eu disse que eles fazem aquela bebida que nós conhecemos como tequila. O coração da agave, eles fazem a bebida, fazem uma fermentação para retirar o álcool, e da folha eles tiraram a fibra para fazer fios e para fazer tecido. As das áreas tropicais eram taxadas com cacau e algodão bruto. Cacau, como eu disse, bebida, e também era considerado uma moeda. O ouro em pó e objetos de luxo vinham de Tuxtepec, de Chiconoco e de províncias mixtecas. São outros povos que foram dominados pelos aztecas, que tinham que pagar esses tributos anualmente. Ouro, cobre, prata, plumas ou penas de papagaio, de quetzal, das terras quentes, no caso da parte tropical, né, da região, né? E aí nós temos o papel, e assim sucessivamente. Cada povo dominado era obrigado a enviar para o imperador, né, algum tipo de produto, mulher, ou ouro, ou prata, ou cobre, né? Aqui está mais ou menos a estrutura da estrutura social, digamos, dos aztecas. O imperador era chamado de Tlatoani, né? Aí vem uma nobreza composta de sacerdotes, que são os sacerdotes generais também. O sacerdote, ele não é porque é sacerdote que não é general, ele é sacerdote também, ele auxilia o Tlatoani. Geralmente o azteca está auxiliado por 4 Tlatoanes, cada um cuida de uma determinada região, né? Então é uma sociedade estamentária, né? Uma sociedade hierarquizada, né? É claro que os escravos,
né? Os servos são aqueles que são dominados, né? Que recebem as piores terras e têm os piores trabalhos. O povo camponês, os artesãos também. Eles são povos, geralmente, de origem não nobre ou que foram, digamos que, conquistados por guerra ou um processo de assimilação cultural mesmo, por acordo, né? Nem tudo era guerra, mas a forma de digamos, de coação mais eficiente era a guerra. O título de Tecutli, senhor ou dignatário, distinguia os que eram investidos de altas funções militares ou civis. Assim como na Roma Antiga, uma brilhante carreira implicava, ao mesmo tempo, funções civis e militares, finalizando com atribuições judiciárias. O Tecutli, quer fosse imperador ou membro do Grande Conselho, governador ou juiz, não pagava impostos e não se ocupava da agricultura, ou seja, não era obrigado a trabalhar. Ele era servido, né? E para ele que um pouco desses impostos em produto ou em trabalho são distribuídos. Não é muito diferente daquilo que nós conhecemos, né? Tem aí juiz, deputado que são isentos, quando não são isentos não pagam impostos e burlam o fisco, sem problema nenhum. Esse processo de hierarquização, né, aquilo que se chamam de servos, digamos que são as classes inferiores, né, como toda sociedade que se desenvolve, aquele que tem mais força em armas é aquele que impõe suas regras, né? As terras que lhes eram atribuídas, constituindo frequentemente vastos domínios, eram cultivadas para ele pelos macialtim, ou seja, rendeiros ou escravos, né? Então, o Estado fornece, o imperador distribui, o imperador beneficia a essa nobreza, a esses chefes militares. Ele se beneficia dessa distribuição dos tributos, né? Perdão, aqui eu pulei, mas nós temos aí. Ele se beneficiava da distribuição de tributos e recebia, segundo o seu escalão, vestimentas, joias, pedras preciosas, plumas, que seriam as penas para fazer a decoração, tanto das vestimentas, como para fazer aqui os cocares que colocam na cabeça, que mostra um pouco aí o status social desse elemento. A riqueza dos astecas, ainda que teoricamente a propriedade da terra não fosse privada, mas ela era coletiva. Na prática, tendia a se constituir uma riqueza fundiária em proveito da classe dirigente. Além disso, o tributo e, sobretudo, o comércio em mãos dos Pochecta fizera fluir para o México quantidades imensas de mercadorias raras e preciosas, como algodão, cacau, caucho, jade, turquesas e plumas de quetzal. Ok? Então, nós temos um império muito rico e como a capital do México, Quetzalcoatl, era muito, muito, muito populosa, dizem que quando da chegada dos espanhóis, essa cidade tinha mais ou menos 400 mil habitantes, né? Todas as cidades, as ruas eram calçadas com rocha, todas as casas, na sua grande maioria, eram de rochas, algumas portas, alguns jardins decorados com bonecos feitos de ouro e portas de prata, sem falar esses templos maravilhosos que nós vimos lá em homenagem aos deuses. O governo azteca como é uma teocracia, né? O imperador, o tlatoano, ele é escolhido por um deus. Simultaneamente com o imperador, elegiam-se 4 grandes dignatários, entre os quais Tlacatecal, o que comanda os guerreiros, Tlacacauti, o encarregado da Casa dos Dardos. Essas funções eram frequentemente exercidas por parentes diretos do soberano. Poderiam ser chamados a sucedê-los. Montezuma II foi Tlacochacautl, ou seja, ele foi um auxiliar do pai dele, né, que foi o Altsol, que depois o sucedera. Quando os espanhóis chegaram, era Montezuma II o governante, que já havia sido um ministro anteriormente.
que tiveram ele próprio o título de Tlacatecal, antes da sua eleição. Quem o elege é esse grupo muito restrito. Como eu disse anteriormente, lá nas aulas dos maias, percebam aqui a parte interna da pirâmide, é uma coisa linda, né? Tem várias camadas, essas camadas é por conta de que, num determinado período, cada deus ou cada governante fazia a vontade dos deuses e reconstruía literalmente tudo, toda a parte urbana da cidade, digamos que era reconstruída, né? Mas não era destruída, construía-se por cima, né? Isso nós sabemos graças à pesquisa arqueológica. O centro da cidade fixou-se sobre a ilha rochosa, onde um grande sacerdote, Quetzalcoatl, respondendo ao apelo do deus Huitzilopochtli, há de se erguer em Cotaquili, pirâmide cujo topo se alcançava por meio de 3 escadarias de 120 degraus. Estão aqui as escadarias, e aí vocês estão podendo ver essa pirâmide fantástica e muito, muito, muito linda, que é um pouco essa daqui, né? Tem duas escadarias, né? Porque essa pirâmide é em homenagem a dois deuses. E ainda aqui você tem uma outra pirâmide em homenagem ao outro deus. Ao centro elevava-se o templo arredondado de Quetzalcoatl, o templo de Tezcatlipoca, o da deusa terrestre Ciucocuautl, certo? Então você tem aqui um panteão com 3 deuses. Com essa primeira pirâmide, a mais alta, ela é, digamos que é equiparada, onde estão os principais deuses. E aqui no centro você tem uma circular para um único deus, que seria o Quetzalcoatl. E os outros são os deuses da cidade. Panteão consagrado ao culto de deuses estrangeiros, o do sol e inúmeros outros santuários, casas de oração, campos, jogos de ritual de bola, e assim sucessivamente, né? Mexcatlã, escola de música e também os arsenais, confiados a uma guarnição ou uma elite. Uma coisa curiosa, né, que tem aqui sobre o México, né, e a gente pode ver isso aqui também, que existia lá. Os romanos fizeram muitos aquedutos, os gregos também fizeram aqueduto, mas não nessa proporção. Aqui nós temos um aqueduto asteca, né? E uma vantagem, uma baita de uma tecnologia que vai, na verdade, ser uma desvantagem, né? Porque bastava você cortar a água da população e aguardar que ela começasse a morrer de sede, né? Então, foi uma das estratégias, inclusive, utilizada pelos espanhóis, matar os mexicanos ou os astecas de sede, impedindo que a água chegasse à sua cidade. O México precisava de água potável, visto ser salobra das lagoas. No início, os astecas puderam contentar-se com as fontes que brotavam entre os rochedos da ilha, né, onde se erigira o templo de Huitzilopochtli. Com o aumento da população, porém, tornou-se necessário construir, sob o reinado de Montezuma, o Antigo, ou seja, o pai de Montezuma II, o primeiro aqueduto para transportar água até o centro da cidade, desde as fontes de Chapultepec, turística muito linda, né? Mas aqui, ó, essa maravilha da arquitetura asteca, da engenharia asteca, que traz águas de uma fonte de quilômetros de distância e leva e distribui para a cidade, para a capital do antigo Império Azteca, né? Um pouco do cotidiano, né? Como que viviam, digamos, esse pessoal, né? Bom, se o cidadão comum se deitava cedo, após ter ingerido uma tigela de bolo de milho ou de amaranto, os dignatários, né, e negociantes frequentemente ceavam até a aurora. Consumiam-se imensas quantidades de pratos à base de peru, cachorro, bebia-se chocolate com baunilha e mel, fumava-se inúmeros cachimbos, ok? Isso é de bambu, ricamente decorado e repleto de tabaco, carvão
de madeira e aromatizantes em certos banquetes oferecidos, quando os negociantes se preparavam para partir em alguma expedição, distribuíam seus convivas cogumelos alucinógenos, ok? Então, o cogumelo é algo divino, né? Faz com que estes homens saiam daquilo que eles são e conheçam um pouco do espaço-tempo, né? Então, o cogumelo já é algo consumido também pelos astecas, era um pouco também consumido pelos maias. Há vários documentos que atestam isso. Os maias, para entrarem em contato com seus deuses, às vezes pegavam e introduziam no cóccix, né? É aquele órgão que fica ali entre o ânus e os testículos do homem, né? O órgão sexual, tem um nervo mais ou menos, eles pegavam aquele rabo de arraia, enterravam ali, para poder, a partir da dor, acessar esse outro espaço-tempo. Tá joia? Aqui tem um desenho daquilo que eu falava com vocês lá, do jogo de bola, né? É claro que aqui os degraus não estão muito bem feitos, porque geralmente eles têm esse desenho. Tem vários degraus que são ocupados por classes A ou B, dependendo do evento. Os astecas também jogavam essa bola. Aqui vocês estão vendo por onde eles têm que fazer passar a bola. A bola é feita de borracha, né? É maciça, e eles jogavam com a parte do corpo, com a cintura, o quadril. Eles tinham que jogar com o quadril, né? Nunca podiam tocar a mão. O time vencedor geralmente era, né, homenageado e o perdedor era sacrificado, quando o jogo era em homenagem aos deuses. Quando eram em momentos festivos, né, não havia a necessidade de sacrifício humano, mas geralmente quando era em homenagem aos deuses, os jogadores contrários eram de outros povos conquistados que tinham que se submeter. E perdendo, eram sacrificados. Ok? Os jogadores esforçavam-se para fazê-la passar entre os dois anéis. Então você tinha que fazer passar a bola neste anel ou neste, para poder ganhar o jogo. Tá joia? Aqui mais um pouco da bibliografia, né? Como eu já disse anteriormente, essa bibliografia estará à disposição de vocês no sistema. Assim eu paro aqui, paro de compartilhar e paro de gravar a aula. Tá joia?